Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, em mais essa noite, unir os nossos pensamentos, unir as nossas forças para recebermos o que há de melhor no plano espiritual, em matéria de energia, de fluidos, de bênçãos, e também unir as nossas energias para que, se possível, uma doação para aqueles que mais necessitam. Somos uma família, tanto para receber, tanto na tentativa de doar o que tivermos de melhor em nossos corações. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento à leitura do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Lembrando que na nossa última reunião, no nosso último encontro, nossa última live de quartas, falamos sobre o caso Tobias, onde André Luiz, ele de alguma forma ficou muito impressionado, muito impactado e até um pouquinho, de alguma forma, constrangido com o que ele percebeu naquele lar tão abençoado de Tobias. Fazendo um resumo muito breve, que hoje vamos falar um pouquinho mais sobre essa história, de tanto que André Luiz ficou mexido com essa estrutura familiar que acontece em nosso lar. Fazendo esse resuminho, como eu havia dito, André Luiz conhece Tobias, Tobias o convida para visitar a sua casa, e lá apresenta a sua esposa e também uma terceira pessoa, que na verdade o casal tem como filha, mas que na Terra tinha sido uma outra esposa de Tobias.
Tobias era casado, a sua primeira esposa desencarnara, vai para o plano espiritual e ele contrai segundo casamento aqui na Terra. Os dois depois desencarnam e aí a lógica, o pensamento do capítulo é exatamente esse. Como fica uma estrutura familiar quando, por exemplo, algo assim acontece? E é muito comum, né? Um casal, às vezes, o casamento é rompido ao meio por contas de um desencarne de um dos cônjuges e a pessoa, naturalmente, tem como prosseguir a vida. Quando eles se reencontram no plano espiritual, e aí? Quem é a esposa principal ou quem é o marido principal? Como é que fica isso, né? Então essa foi a nossa discussão no último encontro a respeito desse drama familiar, que na verdade para eles não foi nenhum tipo de drama, porque resolveram da melhor maneira possível. Só que André Luiz ficou lá com seu orgulho ferido, aquele orgulho de homem, né, de machão. Poxa, e se isso acontecesse comigo e com a minha esposa que ficou na Terra? Ele vai ficar com essas angústias no coração. E o capítulo de hoje, ele vai conversar com Laura. Laura é aquela mãe adotiva dele, né, que ele tem esse carinho enorme, e vai buscar mais esclarecimentos. E aí eu fiquei pensando, como é que vai ser a introdução? Como é que nós vamos conversar nesses minutos iniciais da leitura para tentar chegar num ponto que tem a ver com o capítulo e que também acalme nossos corações, né? Porque quando olhamos as nossas vidas, né, os problemas que o Brasil vem passando, não só o Brasil, o mundo vem passando, dá em alguns instantes um certo desânimo, né? Uma tristeza, uma depressãozinha. E eu pensei, podemos falar sobre felicidade, porque eu acho que felicidade é um tema muito importante. Todos nós buscamos a felicidade. E vamos perceber que esse sentimento, né, esse sentido para as nossas vidas, tem muito a ver hoje com o capítulo. Vou dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui, para iniciarmos a nossa introdução. Oi, Néia. Tudo bom? Muito boa noite. Muito bem-vinda. Luciane, tudo bom, Luciane? Boa noite para você também. Doriane, boa noite. Bem-vinda também. Marisa, tudo bom, Marisa? Espero que você esteja muito bem. Oi, Socorro. Tudo bom com você? Como é que está seu Carlos? Manda um super beijo para ele, tá? Rosiane Bezerra, tudo bom, Rosiane? Boa noite. Albertinho, meu grande amigo Albertinho. Albertinho manda umas mensagens para mim de otimismo, me dando força. É muito importante, Albertinho. Não desiste de mim, não, hein, Albertinho? Grande abraço, meu irmão. Lúcia Regina, tudo bom, Lúcia? Muito boa noite para você. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Ótima noite para você. E manda aquele grande beijo no Bernardo. Diga que eu gosto muito dele, por favor. Maria Terezinha, muito boa noite. Manda também um beijo para o seu neto, tá? Estou com saudades dele. Silvia, tudo bom, Silvia? Beijo para sua família e para você. Sônia Maria Lanes, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. E assim as pessoas vão chegando e nós vamos falando depois com calma. Eu acho que podemos iniciar então a nossa introdução. E não sei se vocês viram na imagem que eu preparei para a chamada do nosso estudo de hoje, vem escrito que a felicidade não é deste mundo. Isto está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os espíritos são categóricos em dizer que a felicidade real, né, que a felicidade definitiva, não é deste mundo. E é isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho hoje. Mais uma vez repetindo, tantos problemas que nós vamos percebendo nas nossas vidas, na vida dos outros, né, as dores,
que o pessoal lá do Sul está passando, essa tragédia gigantesca, é importante a gente pensar o que é a felicidade, né? O que nós temos aqui na Terra próximo a isso? Será que um dia seremos felizes? Então, eu preparei essa imagenzinha para gente da famosa pirâmide das necessidades de Maslow. Eu, quando tinha 15, 16 anos, na nossa casa espírita, eu fui convidado a fazer um curso de atendimento fraterno. E aí eu fui apresentado a primeira vez a esta pirâmide. Eu confesso que eu não entendi muito bem do que se tratava, né? Na verdade, eu não sabia nem muito bem o que eu estava fazendo nesse grupo. E muito jovem, que era quase uma criança ainda. Mas o tempo foi passando e eu, em diversas fases da minha vida, eu voltei a ter contato com esta pirâmide. E hoje realmente eu compreendo a importância dela para tentarmos compreender as questões ligadas à nossa própria felicidade. Então, o que Maslow, esse psicólogo americano, ele tentou nos passar através desta pirâmide das necessidades? E todo ser humano, de alguma forma, ele precisa ir galgando e vencendo etapas até chegar no último estágio. E o último estágio, como a gente vê lá no topo da pirâmide, seria a autorrealização. Para chegarmos, e a gente pode fazer até uma comparação assim, meio que pueril, né, a autorrealização com a felicidade. Então, para chegarmos, para alcançarmos esse momento de plenitude, como Joana de Ângeles fala, nós precisamos, de uma certa maneira, ir vencendo degrau a degrau. E o primeiro degrau, a base dessa pirâmide, são as necessidades fisiológicas. Isso para a gente é muito óbvio, né? Se nós estivermos com fome, como eu vou ser feliz se eu estou faminto? Imagina, eu vou receber um prêmio. Aí eu chego na cerimônia desse prêmio, estou morrendo de fome, ou louco para ir ao banheiro, ou com problema respiratório, não consigo respirar. Vocês acham que eu vou estar feliz nesta cerimônia? Eu vou estar muito incomodado. Então Maslow vai dizer que para o ser humano ser feliz, para ser realizado, para viver em plenitude, ele precisa de alguma maneira vencer essa necessidade fisiológica. Ninguém será feliz passando necessidades tão básicas. E a primeira delas, por exemplo, seria a fisiológica. Depois, vencendo essa etapa, o ser humano vai buscar um outro tipo de necessidade, saciar um outro tipo de necessidade. E seria o quê? A necessidade de segurança. Mais uma vez, eu vou receber um prêmio. Não estou com fome, não estou com vontade de ir ao banheiro, estou com uma respiração normal, tudo bonitinho. Mas o local onde estou é extremamente inseguro. Eu tenho o risco de tomar um tiro, de uma bala perdida, de ser assaltado. Eu também não estarei tranquilo, não estarei feliz, porque essa segunda etapa da minha vida, essa necessidade de segurança, ela não foi atingida. Terceiro ponto, para Maslow, seriam as necessidades sociais. Então, quando nós nos vemos, por exemplo, na nossa casa espírita, olha só o que nós estamos buscando, muitas das vezes. Às vezes, não, nós estamos buscando a espiritualização. Claro, muitas das vezes sim. Mas quantos outros momentos estamos lá porque somos aceitos socialmente, fazemos parte de um grupo, de um time, onde pensamos de maneira muito parecida. Então isso já é um degrau para eu alcançar a minha plenitude. Eu me sentir fazendo parte de um grupo social. Então, quantas vezes também vai ser uma pessoa que é botafoguense, vai fazer parte do clube ou de uma torcida, e lá ele se sente querido, ele se sente abraçado. Essa também é uma etapa para a felicidade, tá? O quarto e último degrau seria o degrau da estima, onde nós começamos a perceber que as outras pessoas têm estima, gostam da gente, nos admiram. Então seria isso quase que esse momento de plenitude, quando de alguma maneira nos sentimos admirados. E para Maslow, o último estágio, esse estágio da felicidade, seria essa
autorrealização, quando você venceu todas essas etapas, tá bom? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a pensar em felicidade, repara, eu estou falando de felicidade, a gente também vai ter alguns pontos aí vencendo. E aí eu vou voltar bastante no tempo, porque quando a gente leu o livro A Caminho da Luz, Emmanuel foi categórico em dizer que a base, aquele terreno que começou a ser trabalhado para a vinda do Cristo, foi trabalhado pelos grandes gregos da época áurea da Grécia, de Atenas principalmente, com os filósofos, com todos aqueles pensamentos maravilhosos que surgiram há 2.300, 2.400 anos atrás. Aquele preparo para a vinda do Mestre Jesus. Então, com certeza, quando começamos a mergulhar na filosofia, nesse pensamento mais aprofundado dos antigos filósofos gregos, estamos chegando muito próximo de uma resposta para as nossas necessidades que são muito atuais, principalmente por essa busca da felicidade. E aí a gente vai voltar até um pouquinho antes de Sócrates, né? Que foi o maior expoente dessa filosofia, desse período tão maravilhoso que chamava de século de ouro, século de Péricles, a época clássica da Grécia. Vamos voltar um pouquinho, então, antes de Sócrates, quando existiam também alguns grandes pensadores e que são chamados hoje de filósofos da natureza ou filósofos pré-socráticos, obviamente porque eles vieram antes de Sócrates. Mas eles não tinham exatamente a preocupação existencial que Sócrates tinha. Qual era a preocupação desses filósofos da natureza? A gente já conversou aqui a respeito deles, né? Eles queriam encontrar muito mais a origem material das coisas do que uma preocupação, como eu disse, existencialista. Então eles estavam querendo descobrir a famosa arquê, que era uma espécie de origem de tudo do mundo material. Então nós vamos ter, desde Heráclito, onde ele acreditava que a origem de tudo passava através do fogo, porque tudo estava em transformação. Então o fogo era o objeto transformador. Ou Tales de Mileto, que dizia que a arquê seria a água. Eles estavam buscando, como eu disse, esse alimento primordial. Então nós vamos ter aí a água, o fogo, outros iam dizer que era o ar, outros vão dizer que é a terra, tá? Isso está nos cheirando o quê? Aos 4 elementos. A gente já ouviu falar nesses 4 elementos, o fogo, a água, o ar e a terra. O fogo, a água, o ar e a terra, né? Os 4 elementos básicos. Isso vem desses filósofos pré-socráticos. E aí, como eu disse, surge Sócrates com a busca pela verdade, pelo autoconhecimento, percebendo a sua ignorância, e por isso ele fora considerado o homem mais sábio de Atenas. Depois de Sócrates, nós vamos ter Platão, e falamos poucas semanas atrás a respeito das virtudes de Platão, onde ele falava, ele descrevia que a principal virtude era o bem, e o bem estava atrelado à beleza, e junto desses dois, também a justiça. Seria uma tríade platônica descrevendo as virtudes do ser humano. E depois de Platão, seu discípulo, Aristóteles, e hoje nós vamos ficar um pouquinho mais nesse terceiro grande filósofo da Antiguidade Clássica, Aristóteles. E Aristóteles, para ele, o bem, diferentemente de Platão, tinha uma outra conotação, um outro sentido. O bem, para Aristóteles, seria no sentido de fim. Quando lemos Aristóteles e a gente vê o bem, ele está falando de fim. Tá? E por que isso? Então, estamos com essa frase aqui embaixo da minha imagem. A felicidade não é deste mundo. E o que, então, seria, para Aristóteles, esse bem, esse fim? De alguma maneira, para Aristóteles, a felicidade seria esse fim, seria esse bem. Peraí, Leca, eu não entendi. Por que a felicidade é o final? Porque,
Para Aristóteles, tudo que a gente faz está de alguma maneira atrelada ao objetivo final de ser feliz. Eu vou dar um exemplo. O jovem está estudando. Por que você está estudando? Ah, porque eu vou fazer vestibular. Perfeito. E só para isso? Não. Porque eu quero passar por uma boa faculdade. E acabou? Não. Porque eu quero ter um bom emprego. E porque eu quero ter um bom emprego para ganhar um bom salário. Mas para quê? Para consumir bons serviços, bons produtos. E para que no final de tudo, quando a gente começar a espremer essa pessoa, ela vai dizer que no final de tudo é porque ela quer ser feliz. Então esse é o sentido de fim para Aristóteles. A felicidade é o objetivo final. Então quando a gente está vendo aqui a pirâmide das necessidades de Maslow, essa autorrealização, ela também tem esse sentido de felicidade. Porque é o último estágio que estamos buscando para saciar as nossas necessidades. Autorrealização, plenitude, podemos aqui estar citando também Joana de Ângeles, felicidade. Tá bom? Acho que já está começando a dar para entender o sentido de felicidade e por que a felicidade não é deste mundo. Porque quando imaginamos a nossa existência física, sim, se imaginarmos que só temos uma vida e uma vida material, a felicidade, de alguma forma, poderia fazer parte deste nosso mundo. Mas como nós somos espiritualistas, como nós acreditamos em reencarnação, em vida após a morte, em imortalidade da alma, a felicidade, por ser o objeto final da nossa existência, ela não pode fazer parte deste mundo. Porque este mundo está muito longe de ser o nosso caminho, a nossa etapa final. Tá dando para entender? Eu acho que tá dando para entender, né? Que dentro de uma ótica espiritualista e principalmente espírita, a felicidade não é deste mundo, porque a felicidade é o ponto final. E o ponto final está longe de fazer parte deste mundo terreno que estamos experienciando aqui. Perfeito? Então, para Aristóteles, ele pensa assim, ok, eu já entendi que a felicidade é o estágio final, né? Mas o que será a felicidade? E aí ele vai buscar também um conceito de virtude. Assim como o nosso querido Platão definiu virtude como o bom, o belo e o justo, Aristóteles também vai tentar entender que esse ponto final, de alguma maneira, mal traduzindo, seria a virtude. Tá? E o que seria virtude para Aristóteles? Virtude, ou como os gregos chamavam de areté, já tinha sido muito trabalhada em anos anteriores, né, em séculos anteriores, desde a época de Homero, quando Homero, ele de alguma maneira, ele deixa o seu legado, a Ilíada, a Odisseia, ele vai passar esse conceito de areté, como eu disse, mal traduzindo, de virtude. E o que seria para ele? Aí eu gosto muito de contar a história de Ulisses. Eu até contei essa história na última palestra que eu fiz na nossa casa espírita. Que Ulisses, para quem não conhece, pode assistir aí o filme Troia, né? Recente, com até o Brad Pitt, um filme legal. Você tem toda uma trama inicial desse filme, dessa história, né? Que Homero nos conta, onde Paris, ele rapta Helena, foge com ela, e o marido de Helena fica indignado, reúne todos os grandes líderes e inicia uma batalha contra Troia. Tá? Ulisses, vendo que Troia estava ganhando dos gregos, o que Ulisses faz? Cria a ideia do cavalo de Troia, isso é muito comum, todo mundo deve conhecer essa ideia, coloca dentro do cavalo diversos soldados, dá de presente para os troianos.
À noite, os soldados saem de dentro desse cavalo, abrem o portão, eles conseguem invadir e vencem a guerra. O problema é que quando Ulisses, depois de vencer a guerra, volta para a sua ilha, Ítaca, para reencontrar a sua belíssima esposa, Penélope, ele passa 10 anos numa grande odisseia, e esse nome Odisseia não é por acaso, porque Ulisses também é conhecido como Odisseu, tá? Por isso que o nome é Odisseia, e ele vai passar 10 anos tentando retornar para a sua casa. Até que ele acaba ficando preso, se não me engano, 7 anos numa ilha de Calipso, junto dessa deusa, que se apaixonou por ele e não deixava ele ir embora. Não deixava ele partir, não deixava ele retornar para sua casa. Zeus, o deus dos deuses, descobre isso e dá o ultimato para Calipso. Olha só, minha filha, libera o rapaz porque ele precisa voltar para casa. E ela, muito contrariada, faz uma proposta indecorosa para ele. Ulisses, eu estou apaixonada por você. Se você me permitir, se você se permitir ficar aqui comigo, eu dou para você a vida eterna e você vai ser o marido de uma deusa nesta ilha maravilhosa que eu estou também te presenteando. Mas ele tinha um propósito. Virtude para Aristóteles. Então é este propósito. O ponto final para Aristóteles seria esse propósito que todos nós temos. E o propósito de Ulisses era voltar para Ítaca, sua ilha, e reencontrar a sua esposa. Mesmo que ele continuasse sendo um simples mortal e fosse morrer em breve. Esse era o propósito dele. Mas até ele chegar a essa percepção, até Aristóteles perceber que o ponto final, a felicidade, essa grande virtude, é este propósito, ele passou por diversas camadas também. Como Maslow também desenhou. Porque Aristóteles pensou, e se a felicidade for a satisfação dos nossos desejos carnais? Quantas pessoas acham realmente que isso é ser feliz? Ah, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Dentro de uma ótica material. Mas Aristóteles disse, não. Porque o ser humano, em essência, não é material. O ser humano, em essência, ele é espiritual. Ele é além da física. Ele é metafísico. Ele trabalhou muito com essa expressão, com esse pensamento de metafísica, além da física. Então, quando a gente iniciou a nossa conversa dizendo que os pré-socráticos falavam que a origem era o fogo, a água, a terra e o mar, e o ar, desculpa, Aristóteles ele criou o quinto elemento chamado de éter, para diferenciar o mundo material deste mundo metafísico. E quando o Livro dos Espíritos é codificado, como os espíritos tratam, por exemplo, a natureza do perispírito, quintessenciada, esse quinto elemento etéreo desse éter. Por isso que os espíritos dizem que Sócrates, Platão, Aristóteles foram precursores do espiritismo. Por isso que Emmanuel fala que esses homens realmente transformaram o mundo. Claro que de uma maneira inicial, para aí sim receber o grande transformador, o único responsável por uma revolução pacífica na Terra, que foi Jesus. Então Aristóteles falou assim, as questões fisiológicas ou de segurança não podem fazer o ser humano feliz. Será que a honra, por exemplo, pode fazer o ser humano feliz? Também não. Então, quando a gente fala aqui de estima, porque eu quero que as pessoas... Eu vou ser feliz quando as pessoas acharem que eu sou um vitorioso, que eu sou uma pessoa boa. Aristóteles dizia não, porque a opinião dos outros é dos outros.
E elas podem estar totalmente equivocadas. A felicidade não tem a ver com o que os outros pensam de mim. E como Maslow coloca aqui, a estima, ela não é o último degrau. A estima dos outros não é o último degrau. E a autorrealização vai se encaixar de uma certa forma, como estamos dizendo, ainda pré-Jesus, como esse propósito que Ulisses tinha de retornar para casa. É aquilo que nós temos de mais importante dentro de nós e que nos faz realmente vibrar. Quando a gente acorda e a gente pensa, não, eu quero fazer isso. Quando a gente tem um estágio de potência da nossa alma, para Aristóteles, isso sim seria a virtude, a areté, que de alguma maneira pode se confundir com a felicidade. Mas quantas vezes nós também vamos confundir propósitos egoístas, propósitos que não vão ajudar ninguém, propósitos que vão prejudicar aos outros. E será que isso realmente vai ser sinônimo de felicidade? E aí entra sim esse conceito do único que conseguiu transformar a realidade do planeta, que foi Jesus. Onde ele transcendeu esse propósito. Esse propósito não é mais a autorrealização, onde eu estou centrado nesta realidade. Egocentrismo. Eu não posso viver de maneira egocêntrica. A felicidade não é esse ponto onde eu estou focado em mim, mas nos outros, para fora, no amor incondicional, no perdão que vai romper barreiras. Isso sim, para Jesus, é a felicidade. E é por isso que ele é tão diferente dos demais. Porque ele vai parar de olhar para dentro e nos convidar para enxergar o mundo de fora. Onde, exemplificando, no máximo da sua existência, ele doa a sua vida para nos ensinar. Isso sim é você, de maneira alguma, olhar para dentro, com autopiedade, autocentrado, e oferecer aos estranhos o amor sem barreiras. Perdoar aqueles que mais ofenderam sem nenhuma restrição, sem nenhuma contrapartida. É enxergar a humanidade inteira como fraternidade. E como dissemos no nosso último evento, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ah, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui fora. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todos que aqui estão são, de alguma forma, minha família. Então, quando a gente começar a pensar em felicidade e ler que a felicidade não é deste mundo, por que não é deste mundo? É porque nós ainda não estamos imbuídos, abraçados nesse espírito de fraternidade. A fraternidade pura, sem esperar nada em troca, sabendo sim que aquele jovem que está deitado no chão, vítima de drogas, com problemas seríssimos, ele também é meu irmão. E se a gente vir um parente, um amigo muito próximo, abandonado, imediatamente vamos correr para socorrer. Porque nós amamos essa pessoa. Mas quando olhamos um desconhecido, desviamos o olhar.
E por quê? Porque ainda não temos esse sentimento de fraternidade verdadeiro. Não temos. Temos que admitir. E por não termos esse sentimento ainda, não vamos ser capazes de chegar nessa plenitude que tanto Joana e tanto Emmanuel nos convidam. Porque seguem as pegadas do Cristo, que é a autodoação. Não é a autorrealização. É a autodoação. Então hoje, como introdução, tentamos buscar um pouquinho dessa compreensão do que é felicidade. E quando esbarrarmos várias vezes na leitura do capítulo com a palavra fraternidade, eu peço que todos nós lembremos que fraternidade, isso sim, é sinônimo de felicidade. Vamos iniciar então? Vou botar mais um pouquinho de água aqui para mim, para a gente iniciar a leitura. Vamos lá, pessoal. Ouvindo a senhora Laura. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Como eu disse, o caso Tobias é aquela reunião familiar de maneira diferente e que André Luiz ficou bastante incomodado. Aquela casa alicerçada em princípios novos de união fraterna, já começamos com a palavra fraterna, preocupava-me como assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia, ele bota a expressão aqui aborrecer, né? E jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Jamais aceitaria. Machão das antigas, né? Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias, no momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens, a caminho de entretenimentos habituais, que bonitinho isso, né? Toda vez que ele vai para casa, Lísias, a garotada mais jovem, né? Eles vão sempre pro Parque das Músicas, passear, tal. Isso é legal, como é que o André Luiz deixa bem claro que existem perfis psicológicos que vão se afinizar através até da maneira como você se define como idade. Então, muito provavelmente, se eu desencarnar bem velhinho, eu vou querer até voltar à minha forma perispiritual para jovem, para poder ficar aproveitando. Não vou querer ficar em casa conversando, vou querer ficar na rua, passeando e tal. E aí deixa muito claro que vai ter a senhora Laura, que seria uma matriarca, que vai ficar lá conversando, amparando, né? Cada um com o seu perfil. Depois de se ausentarem os jovens a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu com grande experiência da vida e começou a dizer: você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atualhei com interesse. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Entende? Quando a gente fala felicidade não é deste mundo, por quê? Porque aqui a visão é humana.
E a felicidade não está nessa visão materializada que nós temos. Ela está numa visão espiritualizada. Por isso que a felicidade ainda não está entre nós. É claro que nós podemos ser felizes de maneira plena, nem sempre vai ser plena, mas temos que buscar essa felicidade, a alegria. Mas a felicidade plena, a felicidade final, não está aqui, porque aqui é um estágio intermediário. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas, que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre os personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Mas temos nisso uma regra geral, indaguei. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido? Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou. Não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade, mais uma vez, fraternidade real por parte das três almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei da fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. O que é um umbral? É essa falta de fraternidade. O umbral é a infelicidade. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar nas zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam a fraternidade legítima. Fraternidade, mais uma vez, a fraternidade legítima. E o que acontece, então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidos aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiência dessa ordem? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais pelas criações inferiores, que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lísias, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre, isto é, no ambiente espiritual. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus, olha ele, o nosso grande libertador, quando nos aconselha a imediata reconciliação ou perdão com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressão da matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é um problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras. Mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Então, perdoar é libertar-se, não é autorrealizar-se.
Não é, de alguma forma, pensar em si próprio. É libertar os outros. Perdoar é você estar libertando os demais dessas algemas. Nada mais sagrado e santificado quando, de alguma forma, somos ofendidos e perdoamos. Porque estamos libertando essa pessoa. Quando a gente não perdoa, a gente guarda essa mágoa, além de estarmos algemados a ela, também ficamos presos, deixamos essa pessoa em cativeiro. Perdoar é libertar. Isso sim é felicidade. A essa altura, a senhora Laura silenciou como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduziu. A experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou. Aos espíritos, ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas para nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo por afetar profundamente a vida da alma. Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando-me meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lisas, ocorriam em minha mente as palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Num instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito é acontecimento de enorme importância para si mesmo. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo ouvi um grande instrutor do Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Mas, Leco, existe caridade que não se apoia na fraternidade? Sim, existe. E a gente vai dar uma olhada aqui de novo. Lembra que eu falei da estima, que é a estima que os outros têm para nós, dentro da CPI? Quantas vezes fazemos caridade para que os outros olhem para a gente e falem assim, nossa, como o Leco é bom, como o Leco é iluminado, como... Muitas das vezes não estamos fazendo por fraternidade, mas porque nós gostamos desses aplausos, desses holofotes. Por isso, e eu vou repetir aqui, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade e não nos holofotes. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências, sobre o assunto. E depois de verificar as melhores crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Fraternidade, eu vou ser chato. Isso sim é sinônimo de felicidade. E semana que vem, capítulo 40, quem semeia, colherá. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu realmente fiquei muito impactado com esse capítulo, até porque muitas das vezes a gente acha que servir
é algo simples, mas é muito complexo. Servir verdadeiramente é a gente conseguir se despir de todo o nosso ego, de toda a nossa vaidade. Isso é muito importante. E que a fraternidade seja o leme da nossa vida, a direção que desejamos seguir. Vamos fazer a nossa prece? Copinho d'água. Porque é muito importante uma água para que os bons espíritos possam nos presentear com remédio, principalmente para as nossas almas e para fortalecer os nossos propósitos no bem. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar pausadamente, lembrando sempre daquele que deu a vida pelo próximo, daquele que doou o seu tempo para ensinar, para conduzir a humanidade à direção verdadeira, à direção do bem, à direção da fraternidade. E se hoje vemos a humanidade perdida, discutindo, lutando por questões ligadas ao ego, aos interesses pessoais, também sabemos daqueles que doam seu tempo de maneira silenciosa, em nome do bem, em nome da ajuda ao próximo. E são nesses, Senhor, que pedimos que nos ajude a olhar e seguir os passos. São nesses trabalhadores da última hora que servem em seu nome. Imploramos, Mestre, que nos ajude a copiar os passos. E nesse momento de profunda dor dos nossos irmãos no sul do país, que perderam tudo, que eles possam compreender que a vida material é apenas um estágio da nossa existência e que a reconstrução acontecerá e a fé seja redobrada nesses corações, Senhor. A coragem seja fortificada e a tua luz, o teu amparo, toque os corações dos nossos irmãos que estão tão desesperados e precisam tanto de ti. Possamos doar um pouco das nossas vibrações para ajudar essas famílias, esses companheiros, esses nossos irmãos que estão se sentindo tão abandonados. Fica com eles, Senhor, ajudando, amparando e fortalecendo a sua fé. Obrigado, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Agradeço de coração mais essa noite que estivemos juntos e que, de alguma maneira, todos nós possamos verdadeiramente compreender a importância desse espírito de fraternidade e que faz tanta falta hoje em dia em nossos corações. É por isso que estamos tão perdidos e muitas das vezes tão doentes, tão infelizes. Lembremos sempre, a fraternidade
é a felicidade que buscamos. Muito boa noite e que Jesus nos abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Boa noite.